Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês um projeto muito fofo para o Dia das Mães. É a primeira parte desse projeto, o Sim para você presentear a sua mãe ou alguém que você ama nesse dia, ou até decorar a sua casa para o Dia das Mães, para um dia tão especial. Os materiais que usei, o molde eu deixo na descrição do vídeo. Eu usei uma pelúcia macia com pelo curto. Risquei pelo lado avesso da pelúcia as orelhinhas, costurei e recortei, deixando a margem para costura. Desvirei a orelhinha. A cabeça eu risquei no lado avesso da pelúcia também. Vou recortar deixando margem para costura. Já cortei e vou costurar nesses lugares que eu estou indicando, na parte da frente e na parte de trás. Já costurei. Agora na parte da frente eu vou fixar as orelhinhas, lembrando que eu deixei no molde marcado o local de colocar as orelhinhas. Vou costurar. Observem que eu deixei no molde marcado o local onde você deve fixar as orelhinhas. Já costurei. Agora eu vou unir a parte de trás da cabeça. Eu vou alinhar costura com costura. Vou alfinetar. Alfinetando também a parte de baixo. Passar a costura até o outro lado, deixando a parte de baixo aberta para desvirar a peça. Já costurei. Vou desvirar a peça. Colocar enchimento. Agora, usando linha de crochê, eu vou fechar como se fosse um fuxico. Já fechei totalmente. E usando a mesma linha, eu vou aprofundar o lugar dos olhinhos. Colocando a agulha na parte de baixo até os olhinhos, voltando para o mesmo lugar. Vou arrematar. E vou fazer a mesma coisa com outro olhinho. Já tenho os dois olhinhos. Vou usar 2 botões com pezinho e linha de crochê preta.
Antes de amarrar, eu puxo um pouquinho para que o botão não fique solto, para que ele se encaixe no lugarzinho que a gente preparou. Amarrei, cortei a linha. Fazer a mesma coisa com o outro olhinho. Agora, com linha de crochê marrom, nós vamos bordar a boquinha e o focinho do ursinho. Não vamos bordar o nariz, porque o nariz nós vamos colocar de feltro. É importante não apertar muito a linha nesse bordado. Agora eu vou aparar um pouquinho para que mostre melhor o bordado. Eu aparo um pouquinho o pelo. Agora, usando o feltro marrom, eu vou fazer o nariz. Eu vou cortar na linha do molde. Tô usando linha de costura mesmo, marrom, para fazer como se fosse um fuxico. Coloco enchimento com a ajuda de um palito de churrasco, que é uma peça bem pequena. Fecho totalmente o fuxico, arrumo, ele fica meio achatado, meio oval, não é isso? Coloco um pouquinho só de cola quente e vou fixar no focinho do ursinho. Eu seguro para colar, fico segurando firme e depois, com a própria linha de costura, eu faço pontinhos invisíveis rodeando todo o nariz. Ficou pronto a cabecinha do nosso ursinho. Agora vamos fazer o corpinho. Eu risquei no lado avesso da pelúcia, marquei o lugar da abertura. Vou cortar deixando margem para costura. Vou fechar as pences. Já fechei as pences. Agora eu vou unir as duas partes, deixando a abertura para desvirar a peça e para colocar enchimento. Já costurei. Deixei a abertura. Essa abertura eu vou fechar ela agora usando pontos invisíveis. Eu estou usando linha de costura para ficar mais delicado. Ponto invisível, um pontinho de um lado, um pontinho do outro, um pontinho de um lado e do outro. E quando eu puxar, a costurinha vai sumir.
Já fechei totalmente. Vamos fazer os bracinhos. Eu risquei na pelúcia. Marquei o lugar da abertura. E antes de cortar, eu vou costurar, deixando o lugar da abertura. Já costurei e deixei a abertura. Agora eu vou cortar, deixando a margem. Já cortei. Desvirei a peça, coloquei enchimento e vou fechar a abertura usando linha de costura, fazendo pontinhos invisíveis. Fechei totalmente. E já tenho os dois bracinhos. Vamos fazer as perninhas. Eu risquei na pelúcia. Vejam que eu deixei o lugarzinho para fazer a abertura, já marquei. Vou costurar e deixar a abertura, deixar também a parte de baixo sem costurar. Vou cortar deixando a margem. Vou dar uns piquezinhos nessa parte arredondada. Eu vou fazer a base de papelão. Eu usei capa dura de caderno e cortei no risco do molde, sem deixar folga. Cortei 4 partes. Vou colar essa basezinha na perninha usando cola quente. Eu vou colando aos poucos, colocando só um pouquinho de cola. Seguro até colar. Fazer do outro lado também. Colar dos lados. Lembrando para ter cuidado para não deixar a cola escorrer para os lados da pelúcia, porque depois nós vamos fazer o ponto caseado. Colei do outro lado. Para fazer a base com a pelúcia, eu deixei uma margem maior do que o molde do papelão. Vou colar uma das bases do papelão. Lembrando mais uma vez para não deixar a cola escorrer para os lados da pelúcia. Agora eu vou colar na base. E segurar firme até colar. Vou encher e fechar a abertura com linha de costura, fazendo pontinhos invisíveis. Já fechei totalmente. Agora nós vamos fazer o acabamento do pezinho, a sola do pé. Com linha de costura, eu vou fazer o ponto caseado.
Vou arrumando e fazendo ponto caseado. Tá pronto já a base no nosso pezinho. Já tenho as duas perninhas. Vamos começar a montagem. Observe a posição das pernas, viram que a abertura do corpinho fica para a parte de trás. Eu usei linha de crochê para prender as perninhas. Se você tiver uma linha mais resistente, pode usar. Lembrando para vocês que qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo a todos vocês. E se estiverem também gostando do vídeo, deixem seu comentário, digam para mim para eu ficar sabendo se vocês estão gostando e trazer mais conteúdo como esse. Antes de amarrar, eu aperto e seguro firme. Para não quebrar a linha. Uma dica para que não fique caindo, gente, o ursinho, é vocês colocarem bastante enchimento nas perninhas, deixando bem firme. Escondendo a linha. Antes de colocar a cabeça, nós vamos fazer a roupinha. Eu cortei numa malha com listras, cortei na linha do molde, sem deixar margem para costura. O corpinho da camisa e as manguinhas. Vou costurar dos lados. E vou costurar também das manguinhas. Costurei dos lados, desvirei e já vou vestir no nosso ursinho. As manguinhas também eu vou desvirar e já vou vestir nos bracinhos. Eu coloco a manguinha na parte mais estreita dos bracinhos. Agora eu vou fixar a cabeça. Vejam que eu vou girar um pouquinho a cabeça para o lado. Usando linha de crochê, eu vou fazer pontinhos invisíveis para prender a cabeça. Lembrando que esse ursinho M, ele vai ficar com a cabecinha girada um pouquinho para o lado. Já fixei a cabecinha dele. Agora vamos colocar os bracinhos. Observe a posição do bracinho, que fica voltado para frente. A parte mais larga do bracinho fica para baixo. Eu vou usar a linha de crochê. Vejam que nesse momento eu pego a parte interna só dos braços, mas eu pego tanto a malha quanto a pelúcia, para a manguinha ficar presa no bracinho.
Antes de amarrar, eu aperto e seguro firme. Escondendo a linha. Escondendo a outra linha. Para fazer a cauda do ursinho, eu cortei na pelúcia. Vou cortar na linha do molde, sem deixar folga. Usando linha de crochê, eu vou fazer como se fosse um fuxico. Vou colocar um pouco de enchimento. Fechei totalmente o fuxico. E vou fixar no ursinho usando pontos invisíveis. Lembrando que eu estou usando a linha de crochê. Para fazer a letra, eu vou virar o molde para o avesso antes de riscar. Eu risco pelo avesso e no avesso do feltro também. Eu usei caneta porque é uma cor escura. Risquei o molde. Alfinetei. Vou cortar na linha do molde, com cuidado para que fique igual as duas partes. Já cortei, vejam que fica vendo a caneta, então por conta disso nós vamos virar para o lado direito antes de começar a casear. Usei linha de costura da mesma cor do feltro e vou fazer o ponto caseado. Vou fazer esse ponto por toda a peça, deixando uma pequena abertura por onde eu vou colocar o enchimento. Já caseei. Agora eu vou colocando o enchimento aos poucos e levando eles até os cantinhos. Vou enchendo os cantinhos até a peça inteira ficar cheia. E agora eu vou fechar a abertura, continuando o ponto caseado. Já fechei a peça.
E agora, com a mesma linha de costura, eu vou fazer pontinhos invisíveis, prendendo a letrinha M na mãozinha do ursinho. Eu espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo nós vamos ter o próximo ursinho, a segunda parte desse projeto muito fofo, que eu dividi em 3 partes, o ursinho M, o A e o E. Até o próximo vídeo. E obrigada por assistir.